Olá, doutores! Muito boa noite, muito bem-vindos a essa live maravilhosa. E hoje nosso tema é sobre a redução de custos para as empresas nas relações de trabalho pelas medidas provisórias 927 e 936 de 2020. Nosso convidado já chegou aqui, é Dr. Luiz Castanhede, de Brasília, sócio fundador do escritório Castanhede Advocacia e Consultoria, lá de Brasília, com experiência de mais de 5 anos advogando nas áreas de direito do trabalho e imobiliário. Ele é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade Estácio do SERS. Bom, vou convidá-lo, né? Eu quero saber como é que vai ser essa conexão com a gente hoje. Que cidade vocês estão? Por favor, responda aqui nos comentários. Eu peço. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, boa noite. Tudo tranquilo? Boa noite. Quero pedir a vocês que enviem essa live, convide pessoas que possam se interessar pelo tema de hoje. A gente vem com um conceito bem diferente, né, Luiz? Luiz, fala um pouquinho da sua atuação para a gente entrar de fato na live, no tema de hoje, que a gente é muito faca na caveira, você sabe, né? A gente já vai direto no ponto. Claro. Bom, a live que a gente está fazendo aqui hoje é para auxiliar, né, ajudar os empresários e também os funcionários a entender um pouquinho melhor o que são essas MPs que foram editadas pelo Bolsonaro, né, que é a MP 927 e a MP 936. A medida provisória 927, ela fala de formas de você conceder férias coletivas, antecipar férias e instituir o teletrabalho no Brasil, né, de uma forma mais simples. E a MP 936, que é um pouco mais polêmica, ela ensina, na verdade, a gente como colocar o empregado ou com contrato de trabalho suspenso, né? Ou então reduzir a carga de trabalho para que pague um salário menor e com isso ele receba um benefício que o governo vai dar para ele de acordo com o teto máximo do seguro-desemprego. Bom, é só para a gente salientar que essas medidas provisórias foram tomadas em função do momento de pandemia, em caráter emergencial, né? E o que vem me fazer a primeira pergunta, qual a diferença aqui entre suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada? Porque, assim, as pessoas, os empreendedores têm muita dúvida. Que agora, o que fazer? Eu me jogo num empréstimo desse disponível para manter o funcionário, suspendo todo mundo, dou férias, o que é que eu faço? Complicado, né? É complicado. O que, na verdade, cada empresa vai ter que fazer, né? Ver o que vai ser melhor para ela. Porque na suspensão, o que é a suspensão? É eu suspender o contrato de trabalho. Qual que é essa vantagem? O trabalhador não vai ter que ir para a minha empresa para trabalhar, ele vai ficar em casa e vai receber o auxílio emergencial, né, que é calculado com base no período que ele já prestou serviço até o teto do subdesemprego. Já a jornada reduzida, eu vou utilizar mais para aqueles casos em que, por exemplo, a minha empresa tem vários setores. Tem um setor que eu sei que tem que ficar em funcionamento, por exemplo, o setor financeiro. Eu posso pegar aqueles funcionários, reduzir a jornada deles para um tanto que eu acho interessante, dentro dos parâmetros da lei, que eu vou falar daqui a pouco, e pegar o restante, por exemplo, suspender, né? Então, eu posso ter na mesma empresa 2 tipos diferentes de questões. Eu posso suspender uma parte do pessoal e eu posso colocar o pessoal essencial em jornada reduzida, né? Um exemplo disso até que eu vou dar é de, por exemplo, imobiliária. A imobiliária, ela normalmente tem o setor de cobrança, ela tem o setor de aluguel, o setor de vendas e o setor de RH. Como o aluguel provavelmente vai parar ou estagnar nesse período e o setor de vendas mais ainda, o interessante para a imobiliária é manter funcionando o RH e o financeiro, né? E deixar, por exemplo, uma pessoa tratando mais da parte de aluguel, porque tem os inquilinos que estão ali precisando de algum auxílio. Então, para esses casos, seria bom fazer uma espécie de acordos mistos, né? O que é interessante na redução da jornada? Eu posso diminuir ela em 25%, em 50% e em 70%. Então, se a minha empresa precisar de funcionários em períodos específicos, eu posso escolher uma carga bem reduzida de trabalho. E o que isso vai ser bom para mim? Vai ser bom porque a minha empresa vai economizar muito dinheiro, né?
que é algo muito importante nesse momento, para quando a empresa terminar essa crise da pandemia, a empresa ter caixa para ir lá e fazer o investimento dela. Então, o que vai acontecer? Eu colocando os funcionários, por exemplo, em suspensão, quem vai estar remunerando meu funcionário não vai ser eu, vai ser o governo, que vai pagar eu auxílio durante o prazo máximo de até 60 dias, né? Se eu colocar em redução de jornada, ele vai pagar proporcional à redução que eu fizer. Então, se eu reduzir 25%, ele paga o restante. Se eu reduzir 50%, ele paga 50%, e 70% ele paga os outros 30% que vai faltar, né? Eu tenho duas perguntas com relação a isso. Esse funcionário, ele tem que ser CLT para receber o benefício. E provavelmente a empresa tem que estar em dia. Como é que é essa equação? Sim, bom, só aplica para quem é CLT, para as pessoas que são, por exemplo, funcionários públicos, cargo público, exército e etc., eles não vão ter esse direito, realmente, né? Mesmo se forem dispensados. A empresa em si, a lei não fala nada que a empresa tem que estar em dia, certo, com os impostos, isso ela realmente não diz. Porque o intuito das MPs é realmente a preservação de emprego. Então, ela dá, na verdade, várias soluções. A 927, ela dá a solução das férias, que eu tenho as férias coletivas e as férias individuais. Basicamente, as duas são idênticas. Eu tenho que avisar o meu empregado com 48 horas que eu vou botar ele de férias, dizer o período que ele vai ficar, e se eu for antecipar as férias individuais, eu tenho que fazer um acordo com ele. Qual que é a diferença entre uma e outra? Na individual, eu vou lá no meu funcionário e eu digo, você vai entrar de férias. Ele não pode, assim como é na CLT, o funcionário não escolhe, na verdade, que o período que ele vai tirar de férias. Ele combina com o patrão. Já nesse caso, não. O patrão vai escolher, vai dizer quantos dias que ele vai ficar, né, respeitando o mínimo de 5 dias para as férias individuais e no mínimo de 10 para as coletivas, e vai colocar ele lá. A diferença para as férias coletivas e individual. Na individual, eu consigo antecipar férias. Então, se meu funcionário tem menos de um ano, eu faço um acordo escrito com ele e digo para ele que eu vou antecipar os outros 15 dias que ele teria. Então, ele pode ficar 30 dias de férias em casa. Outra vantagem, você pode adiar o pagamento daquele bônus de 1/3 a mais que você paga nas férias. Então, se eu der férias agora para o meu funcionário, eu posso pagar ele até o 5º dia útil do mês subsequente e pegar o 1/3 de férias que eu pagaria agora e jogar para até 20 de dezembro do corrente ano, né? Que é quando eu pago a última parcela de 13º salário. E já na férias coletiva, a única diferença é que eu não posso antecipar as férias. Eu posso dar as férias, mas tem que ser calculada de acordo com o período aquisitivo do meu empregado, né? Se ele trabalhou metade do ano, ele tem 15 dias. Se ele trabalhou um ano, ele tem 30 dias de férias, né? E aí, quando ele retorna para o trabalho, ele continua normal. Ou se ele continuar em casa, a empresa tem que remunerar ele normalmente. Acho que a grande sacada nessas duas MPs, na verdade, eu prefiro muito mais a questão que está na MP 936, porque eu acho que ela economiza dinheiro para a empresa, né? Já a outra, não. Você vai ter que pagar em alguma hora, isso daí. Inclusive o FGTS, que eu posso atrasar o recolhimento, mas depois eu posso pagar em até 6 parcelas a partir de julho, né? Então eu posso atrasar o recolhimento de março, abril e maio, né? Que venceria em abril, maio e junho, e pagar depois. Só que você vai ficar preso nisso daí, e você vai ter um débito para pagar depois. Já na questão, por exemplo, da suspensão, na suspensão eu entendo que você não recolhe o FGTS, porque as hipóteses de recolhimento de FGTS para caso de suspensão de contrato de trabalho só são 2. E essa hipótese não está prevista lá. Na jornada você vai ter que recolher, né, o FGTS integral. Só uma dúvida, esse pagamento suspensão, né? Que você vai pagar o funcionário, ele se afasta até 60 dias. É o valor do salário integral? Como é que é feito esse pagamento? Não, na verdade é o seguinte, vai depender do salário de cada um dos funcionários, né? E vai ser calculado com base no teto do seguro-desemprego. Então, por exemplo, se o meu empregado recebe até o teto do seguro-desemprego, ele tem a possibilidade, de acordo com o período que ele já trabalhou, por exemplo, 1 ano, 1 ano e meio, de receber o valor integral. Mas se ele recebe a mais do que o teto,
Aí ele não vai poder receber integral. Se ele, por exemplo, receber R$ 4.000, desculpa, R$ 3.000, ele não vai conseguir chegar ele vai bater provavelmente lá no teto do seu desemprego. Então, chegando nesse patamar, é o máximo que consegue receber. Ele não consegue ganhar mais do que isso. Mas para aquelas pessoas que têm, por exemplo, 2 empregos, elas podem acumular o benefício, né, o auxílio emergencial. Então, se ela trabalha, por exemplo, uma mecânica e trabalha num açougue, e os dois colocam ela em suspensão, ela recebe o benefício em relação aos 2 empregos, calculado proporcionalmente ao período que ele já trabalhou em cada empresa. Esse pagamento é feito através do INSS? Como é que é feito o pagamento? Esse pagamento, quem está efetuando o pagamento atualmente é a Caixa Econômica. O Ministério, o que é feito é feito um acordo individual, né, entre a empresa e o empregado. Esse acordo é comunicado com até 10 dias para o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia comunica a Caixa para que ela realize o pagamento. E aí a Caixa vai lá e faz o depósito. Esse depósito ele ocorre em até 30 dias da assinatura do acordo. Se for comunicado ao sindicato e ao Ministério da Economia em até 10 dias da assinatura, mas se passar desse prazo, aí muda, que daí vai ser 30 dias da comunicação do acordo. Então, prejudica até a empresa isso daí. Como é que fica aquela situação em que, por exemplo, o funcionário ainda não teria direito a férias, porque entrou há pouco tempo? Então, o funcionário que não teria direito a férias, aí ele tem 3 opções. Ou ele faz aquela questão da antecipação de férias, que daí na antecipação eu tenho que ter um acordo individual com o empregado e empresa, no qual o empregado aceita que a empresa antecipe as férias dele. Então, se ele entrou, por exemplo, semana passada na empresa, ele não tem, eu posso antecipar essas férias, mediante o acordo escrito individual, e eu tenho que comunicar ao Ministério da Economia desse acordo. Aí ele fica válido, e se eventualmente esse funcionário for dispensado antes, né, ou pedir demissão, sai da empresa, é feito desconto dos valores do que ele teria direito de receber pela rescisão do contrato. Ou ele pode também ficar na suspensão ou na redução de jornada também. Como é que como é que é feito, de fato, para colocar o funcionário em férias coletivas? Eu vi muitas empresas, sobretudo na área de alimentação, de restaurantes, assim, nem dialogando, vai todo mundo entrar em férias coletivas. Como é que isso é feito? Eu tô dando risada porque acho que foi o primeiro setor que acordou para a vida. Falou, Ave Maria, agora nos lascamos. Literalmente. Para poder fazer isso, né, a empresa comunica com 48 horas antes do empregado, dizendo, olha, você vai entrar de férias. E, além disso, ela tem que também dizer qual o período de férias que ele vai gozar. Tá? Então, se botar em férias coletivas, ele tiver, por exemplo, 30 dias, eu vou avisar para ele com 2 dias antes e vou chegar lá para ele falar, você vai ficar 30 dias de férias. E mando ele para casa durante 30 dias. Eu acho, assim, a questão das férias eu achei bastante interessante no início, quando o governo Bolsonaro editou a MP, mas eu percebi que na verdade, ela é uma péssima escolha, na minha opinião. Acho que ela tem que ser o paliativo mais para frente. Por quê? A redução da jornada ela permite que você faça isso durante 90 dias de trabalho, né? E a suspensão durante 60. É melhor você gastar, vamos dizer, esse período primeiro, que você tem que ser bem inteligente também, na minha opinião, e fazer de forma fracionária isso daí, do que você botar agora o funcionário de férias. Por quê? Você coloca, por exemplo, em suspensão, você não precisa colocar em 60 dias direto, você pode botar 30. Se você vê necessidade, você bota mais 30. Ou então, se você achar que a empresa está retornando à normalidade, você pode fazer um acordo misto, no qual você coloca ele para reduzir jornada. E você ainda vai ter 30 dias de suspensão guardados. Fez os 30 dias da jornada, você ainda vai ter mais 60, porque são 90. Então, é bom você primeiro gastar esse período, para depois botar as férias. Porque as férias você vai ter o custo de pagar um salário integral para o funcionário mais 1/3, por mais que você adie isso depois. E na suspensão e na redução de jornada, não. Você vai pagar uma parte do salário na redução da jornada, quem paga o governo, e na suspensão você simplesmente não paga salário. Quem vai bancar o seu funcionário vai ser o governo. Então,
O melhor dos mundos é a suspensão. A empresa ela tem que saber realmente quais são os setores importantes dela para poder fazer o quê? Isso aqui é o que vai conseguir fazer a empresa funcionar nesse período. Então, vou pegar esse resto desse pessoal aqui e mandar todo mundo para casa, porque eu vou economizar água, energia, IPTU, vou economizar gastos com matéria-prima, vou economizar também com salários, que é o principal, né? Que é a folha de pagamento, dependendo, principalmente que nem você falou, a indústria, que ela tem um número elevado de funcionários, ela vai economizar um montante assim gigantesco com isso. Esse funcionário vai ter que ele tem que concordar, ou ele é obrigado, entre aspas, ou ele tem que concordar com essa suspensão? Ou com a redução, ou mesmo com a redução de jornada? A gente estava naquele impasse com relação ao Dias Toffoli, com relação ao consenso do sindicato. Como é que ficou isso? Então, tinha sido dado uma liminar, se não me engano, pelo Lewandowski, na Foi, qual ele... Eu troquei o nome. Não, mas depois alterou mesmo. Mas é porque o Lewandowski, ele deu essa liminar dizendo que era contrária à Constituição, né, MP 9936. Só que isso foi rápido para o plenário, que eu achei bom, né, ter acontecido isso. E aí eles derrubaram a liminar e falaram que ela está valendo plenamente. Então, não precisa de anuência de sindicato, até... Eu acho que o que motivou, inclusive, a alteração dessa decisão foi porque os sindicatos muitos estavam querendo cobrar para poder fazer os acordos, e era até quantias exorbitantes das empresas, né? Eu tive notícia de sindicato cobrando até R$10 mil para poder fazer esse tipo de convenção coletiva. Desculpa, eu esqueci o resto da pergunta. Você repete para mim só o final. Não, a pergunta era com relação a se o funcionário teria que concordar ou teria anuência do sindicato, enfim, ele tem que concordar com esse suspensão ou com esse acordo, ou o empreendedor, o empresário poderia fazer isso, enfim, assumindo todos os riscos, tomando a decisão de... Não, como é um acordo, né, ele tem que ter a anuência das duas partes. Então, tanto o empregado quanto o empregador, eles têm que concordar em fazer isso. Né? Não pode o empregador impor ao empregado. Né? Isso acaba, digamos assim, trazendo um problema, porque eu acho que aquele empregado que acabar rejeitando, ele pode ter um grande risco de ser demitido, porque a empresa vai ter que usar isso para ela se manter viva, né, vamos dizer assim, e manter uma saúde financeira. Então, o ideal, realmente, né, que é o que eu tenho feito também, é conversar com os funcionários da empresa, explicar a situação e deixar bem claro para eles que isso, na verdade, é algo que não vai se perpetuar, é algo passageiro, mas que todo mundo tem que contribuir, né, para poder a empresa se manter bem e saudável, e quando terminar a pandemia, eles voltarem a ter um emprego para trabalhar. Né? Senão, realmente, complica bastante. Como é que se diz? Então, existe um prazo de pagamento para, nesses casos específicos de suspensão ou mesmo de redução de jornada? Tem. Então, o prazo é o seguinte: fiz o acordo dia 1º, tenho 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia sobre esse acordo. Comuniquei dentro desse prazo de 10 dias, é pago para o meu funcionário 30 dias depois da data de assinatura de acordo. Então, ele receberia no dia 1º do mês seguinte. Né? Se eu, eventualmente, não passar as informações do Ministério da Economia até os 10 dias da data de assinatura do acordo, vai contar 30 dias da data da comunicação, né? Da data que eu fiz a comunicação fora do prazo. Aí, por exemplo, se eu fiz no dia 14, aí 14 do mês que vem que ele vai receber o pagamento do benefício. Então, isso tem que estar até atento, que quem faz essa comunicação, inclusive, é o contador da empresa. Então, tem que ficar bem atento, tanto ao empresário quanto ao contador, pelos prazos. Eu tenho duas perguntas com relação às MPs, mas eu também quero fazer umas duas perguntas que têm relação com a pandemia, mas não têm relação direta com a MP. Em função das atitudes que as empresas tomaram, que a gente percebeu agora em relação à pandemia. Mas no caso das MPs aqui, no caso das férias individuais e coletivas, como é que é feito esse pagamento? Como é que é deliberado isso?
Então, Porque o tá todo mundo pagamento agora num momento sensível, né, Luiz? As pessoas mesmo em casa, assim, o dólar quase deu R$ 6 hoje. foi, verdade. E, e assim, aumentou os itens de alimentos que a cesta básica, embora não estejam contabilizando isso direito, mas o mercado ficou mais caro. Então, Sim. como é que o trabalhador lida com isso? Né? Então, como as férias elas podem ser impostas, né, ou seja, uma escolha do empregador e não do empregado, a NT ela acabou botando um prazo para pagamento. O prazo normal da CLT é até 2 dias do empregado sair, né, de férias. Só que agora você pode pagar até o quinto dia útil do mês seguinte que você concedeu as férias. Então, se você concedeu agora dia 1º de maio, por exemplo, você pode pagar até o quinto dia útil, que daria dia 5 de junho, né, do mês que vem. E o 1/3 a mais, você pode pagar até 20 de dezembro. Entendi. Como normalmente se pagava anteriormente. É que normalmente, antigamente não, né? O que é o atual, né, da CLT, tirando esse período de pandemia, é que você pague 2 dias antes da pessoa sair de férias. Só que você paga já com 1/3, você não tem essa opção de adiar 1/3, né? Uhum. Qual o procedimento que a empresa deve adotar após o acordo individual e ter assinado para o caso de suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada? A gente está vendo um monte de empresa aí metendo os pés pelas mãos, literalmente. Sim. Olha, para fazer o acordo individual, o que eu indico é que a empresa procure realmente o advogado da escolha dela para auxiliar nisso daí, porque é um documento complexo, ele não é simples. Tem muita gente que eu já recebi modelos de vários tipos de empresa, de contabilidade, de empresa própria fazendo os seus, que não teriam nem validade jurídica da forma que eles estavam escritos, né? Então, o ideal é procurar um advogado para poder redigir esse tipo de documento e trabalhar tanto advogado junto com o contador da empresa para que sejam cumpridos os prazos. Porque, mais uma vez, é obrigatório, você tem um prazo para comunicar ao seu empregado 48 horas antes, tanto das férias quanto dos acordos para suspensão, para diminuição da jornada e suspensão do contrato, para sentar com seu funcionário, conversar e assinar um acordo individual. Então, você tem que contratar um advogado para poder ir lá, redigir o documento para você, com tudo que tem na MP, né, de requisito, para que você tenha um documento válido e depois você não sofra, inclusive, uma ação trabalhista na justiça, né, futuramente. Agora minha pergunta vai extrapolar um pouquinho a questão da MP por conta das demissões. Eu sei que as MPs foram lançadas para evitar as demissões. Sim. Mas, assim, existem casos e casos, né? E a gente percebeu que a gente está num período que, assim, muitas empresas já não vinham faturando desde dezembro, ou tinham faturamento reduzido. Aguardando o final do carnaval foi quando chegou o coronavírus. Isso. E, enfim, e muitas assim, se inviabilizaram de trabalhar, o que ocasionou muita gente decidiu demitir. Nesse caso, qual era o procedimento mais seguro a se seguir? Como fazer tudo certinho para, assim, porque eu percebi que exatamente, acho que o governo também contribuiu para isso, deu muita contra-informação. E como realmente seguir esse processo para que evite o processo depois na justiça, o processo trabalhista? Olha, para o pessoal que demitiu os funcionários, né, já tomou essa iniciativa, mesmo antes de ser editada até qualquer uma das MPs, o que se aplica é o que está na CLT, né? Daí você demite o funcionário, aí você tem que pagar, você dá o aviso prévio para ele, ou indeniza esse aviso prévio, paga o 13º proporcional, férias proporcionais, o FGTS, recolhe a multa de 40% se for demissão sem justa causa. Se for pedido de demissão, paga o 13º, férias mais 1/3, recolhe só a parcela de FGTS. E se for demissão por justa causa, o empregado ele perde o 13º, perde as férias também proporcionais, né? Não as que já tiver alcançado o período de 1 ano. E aí é recolhido o FGTS, paga-se o saldo do salário, né? Ficaria então mantido, na verdade, o que está na CLT. Não mudaria nada. Entendi.
Entendi. Só na questão aqui das MPs que seria um pouquinho diferente, porque se você faz, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho ou redução de jornada, você vai criar uma estabilidade para o seu empregado. Porque se você, isso quer dizer o quê? Dei 30 dias de suspensão para ele. Quando ele retornar, ele tem 30 dias de estabilidade de emprego. Porque é por igual período. Da mesma forma, se eu der 60 dias de suspensão, ele vai ter 60 dias de estabilidade de emprego. Aí eu só vou poder demitir ele sem pagar nenhuma multa, se for por justa causa, ou ele pedindo demissão. Né? Ele pedindo demissão também é da mesma forma que está na CLT hoje. Mas eu acho que nesse período é muito difícil alguém pedir demissão. É bem complicado. Mas assim, a saída racional seria primeiro a suspensão, a suspensão para depois das férias, pelo que você colocou aqui. Na verdade, assim, eu acho que a saída racional, ela vai depender de cada caso. Mas para empresas, por exemplo, restaurante, a saída racional é deixar só o pessoal da cozinha trabalhando, aí reduz a jornada deles para o período de entregas, né? E o resto, todo mundo na suspensão. Agora, se for uma empresa que você não tem nenhuma opção, digamos assim, de teletrabalho, de vender pela internet ou alguma coisa, o ideal é botar todo mundo na suspensão primeiro. E depois, eu acho que melhor do que férias seria ainda reduzir a jornada de trabalho. Porque as férias você vai pagar um salário integral, né? Então, fica pesado para você. A redução você paga aí menos de um salário integral, de acordo com o tanto que você reduziu. Se você reduziu 25%, 50% ou 75% da jornada. Né? Então, acho que seria primeiro esse caminho até chegar nas férias. Perfeito. Gente, vocês querem fazer perguntas? A gente vai abrir para perguntas. Querem saber se vocês têm questões pertinentes, porque tem questões aqui bem técnicas, mas são questões assim que a gente bem do momento que a gente está vivendo, onde a gente está se questionando e o salário volta a trabalhar e cadê a economia e cadê a pandemia, né? Como Exatamente. É que a gente fica nessa situação? Eu até acho bom que as pessoas perguntem, se tiver dúvida, eu explico de uma forma muito mais simples, se tiver sido um pouquinho complicado. Porque realmente, assim, eu sei que é um pouquinho difícil de entender no início, mas conforme você vai entendendo, você vê que é um pouco mais simples. Os prazos para tudo são os mesmos. Tudo, tanto nas férias quanto na suspensão, redução de jornada, avisa o funcionário 48 horas, e eu tenho 10 dias para avisar sindicato e Ministério da Economia do que eu decidi. Né? Esse prazo ele é um só, vamos dizer assim, para cada uma dessas coisas. Como é que seria uma audiência de oitiva de testemunhas virtualmente? Nada, tô aí, tá? Sim. Isso daí eu li hoje, inclusive, sobre isso. O CNJ ele lançou o Cisco Webex, né? Que na verdade a Cisco é uma empresa privada, mas ele vai utilizar essa plataforma para poder fazer as audiências virtuais. Como que vão ser ouvidas as testemunhas? Pelo que eu li no site do CNJ, cada um vai ter o seu dispositivo móvel ou o seu computador, ou então você pode reunir as pessoas no seu escritório para que elas sejam ouvidas no mesmo ambiente. No caso, a testemunha na audiência, normalmente, né, principalmente na trabalhista, ela fica do lado de fora da sala aguardando ser chamada. Então, o que você vai ter que fazer ter vamos dizer assim, uma pequena estrutura no seu escritório, ou então combinar correto o horário certinho com as testemunhas, com o seu cliente, para que todo mundo esteja disponível no momento que for chamado. E aí ele fala do seu lado dele, né? Faz uma videochamada pelo Cisco Webex, que vai ser o aplicativo utilizado, e faz essa videochamada e responde as perguntas do juízo e das partes. Perfeito. E principalmente com relação ao direito, eu tenho visto que as normativas são no sentido do advogado prover a tecnologia para o cliente. Se o cliente não tiver, o advogado é o responsável. Tenho visto aí, tem uma pergunta aqui de doutor Ítalo, uma dúvida comum diz respeito à suspensão de contrato de trabalho da gestante. Qual a sua opinião? Dá para suspender o contrato de trabalho da gestante? Olha, o contrato de trabalho da gestante, na realidade, ele já era suspenso, vamos dizer assim, durante o período que ela ganha o neném, né? Que vem ser a licença maternidade. Mas antes desse período, vai ser aplicada a mesma regra, porque
o que foi feito é não dar, vamos dizer assim, não diferenciar nenhum tipo de trabalhador, né? A MP ela fez isso para ser aplicado para todo mundo. Então, mesmo que a gestante esteja gestante, né? seja grávida, ela vai poder ser suspensa no contrato de trabalho, mas ela vai receber, né? Por isso. Então, ela não vai ficar desamparada durante esse período. Vai aplicar como se fosse um trabalhador normal, né? A mesma aplicação. Exatamente. Só que ela vai ter uma capa de proteção maior em função do período, né? Depois de ter neném. Isso daí está até previsto lá nas disposições transitórias da Constituição Federal, que ela tem até 5 meses após o parto aí de estabilidade. Então, a questão da estabilidade para ela, que, na minha opinião, vai contar normal, vamos dizer assim, né? Não vai mudar muita coisa. Porque se ela tiver em suspense nesse meio tempo, ela tiver o neném, ela pode comunicar com a empresa para poder ela requerer o auxílio maternidade, né? Auxílio previdenciário. E com isso, a partir daí, começa a contar os 5 meses de estabilidade que ela teria após o parto. Ô, Luiz, e no cenário em que a empresa quebra? Como é que fica? Bom, isso até é um pouco complexo de explicar, mas eu vou explicar de palavras bem simples. Mas assim, o que acontece? Quando uma empresa quebra, dependendo da saída, vamos dizer assim, que o empresário usa, essa empresa ou ela vai barrar as ações trabalhistas até um certo tempo, ou ela vai acabar alcançando o patrimônio do sócio. Por que eu digo isso? Se ele decreta falência, por exemplo, pede falência da empresa, normalmente faz aquele quadro de credores, tem as causas trabalhistas, tem preferência nos créditos para receber, e aí a empresa é liquidada, vamos dizer assim. Então, quem entrou com a ação trabalhista, conseguiu receber, recebeu. Quem não conseguiu receber, normalmente não recebeu. Mas isso vem mudando, pelo menos aqui em Brasília. Porque, não sei se vocês acompanharam o caso do Hospital São Lucas, né? Que eu atuei para várias pessoas, inclusive, que apresentaram uma reclamação trabalhista contra o hospital. E o que aconteceu foi o seguinte: o hospital entrou com a falência foi deferida, pagou o que deu para pagar e ficou um monte de gente de fora. Só que os juízes estão aceitando fazer uma coisa que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, que é você pegar a PJ que tem na frente e falar, dá licença aqui, e falar o seguinte: você é o sócio, então agora você que vai me pagar. E aí processar os sócios para que eles paguem esse débito trabalhista, que está acontecendo agora. Então, provavelmente, o caminho que vai acontecer nesse período, até pelo volume de empresas, vai ser esse. Então, é bom um empresário, como solução, que eu digo que é a melhor solução, procure um advogado, procure o sindicato da categoria, vá na comissão de conciliação prévia e feche o máximo de acordos possíveis que você conseguir, porque na comissão de conciliação prévia, o documento que é formado lá, que é como se fosse um título de crédito, vamos dizer vamos igualar ele a um cheque, né, que é dinheiro, na verdade, que a gente está falando, né, a gente não está falando só dos direitos trabalhistas. Se a empresa não paga, por exemplo, aquilo dali, o reclamante só pega aquilo e vai direto na justiça sem discutir nada, só vai lá e fala, me paga. Né? E a empresa fazendo isso, nesse caso, a pessoa pode renunciar a alguns direitos trabalhistas, porque a nossa lei não permite essa renúncia, a não ser que seja feito perante o juiz ou no meio da comissão de conciliação prévia. Né? Então, se não for feito dessas duas formas, o risco de você tomar um prejuízo grande como empresário é muito grande. Inclusive entrando no seu patrimônio pessoal, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, o trabalhador temporário também pode ter contrato suspenso? Pode, também pode. Respondido, tá, doutor Ito? Pode. Pode. Não tem uma regra, acho que estagiário entra nessa regra ou simplesmente elimina estagiário? Olha, a regra em si, ela falou pouco sobre estagiário, tá? Mas se ele puder fazer teletrabalho, ele continua fazendo teletrabalho de casa. Se não, eu acho que o que vai acontecer, porque para dispensar o estagiário é mais simples, né? Ele não tem tantos direitos trabalhistas, você só tem que pagar para ele, na verdade, a bolsa, então...
Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho visto na sua empresa, não. Estou vendo escritório de advocacia demitindo muito advogado. Tem mesmo. Demitindo. Nesse caso, que teria possibilidade de teletrabalho, mas já está partindo para demissão, segue o rito de CLT normal, não é isso? Sim, isso aí o rito CLT é normal, não muda nada, porque as MPs não deram nenhuma solução para isso, vamos dizer assim, né? Elas falam, o que ela fala é o seguinte: se você demitiu, não aplicou nada disso do que eu falei aqui da redução da jornada da suspensão, você vai aplicar a CLT normal, vai pagar o FGTS, a multa de 40%, tudo, né? O que a empresa pode, às vezes, até fazer, né? Porque tem empresas que não ficam paradas como o escritório de advocacia, porque os tribunais não estão parados, eles estão funcionando normalmente, só não está tendo audiência. Às vezes, até utilizar um pouco dessa questão da suspensão, da redução da jornada, para poder angariar um pouco de dinheiro e ir demitindo os funcionários, vamos dizer assim, de forma escalonada, né? Para poder até ela ficar com um número mínimo de funcionários que ela precisa. E também tentar preservar ao máximo, né, o número de empregos, porque afinal de contas as MPs são para isso, tanto para ajudar o empresário quanto também o empregado para ele manter o seu emprego. Mas então, pelo que eu tenho visto, as demissões não é por vontade. As demissões é porque digamos, os clientes também não estão conseguindo honrar os compromissos. Então, é uma bola, o que eu tenho visto é uma bola de neve. Né? Isso está até acontecendo na parte imobiliária também um pouco, né? Que a gente está vendo isso. Muita gente depende, por exemplo, de aluguel para poder viver e não está conseguindo receber o aluguel, né? Para poder pagar. As imobiliárias, realmente, elas têm sofrido muito com isso. Porque as pessoas têm procurado as imobiliárias para poder fazer negociação de aluguel, redução, às vezes até suspensão. E isso tira a renda, né? Então você vai criando um efeito, vamos dizer assim, um efeito boliche, que os pinos vão caindo, até chegar no último. A aviação está passando por isso, porque... realmente, a aviação é porque o setor em si, da forma que ele funciona, ele é um tipo de setor que ele não ia aguentar muito tempo, não, conforme está acontecendo também com as concessionárias. Que elas têm, na verdade, um prazo de vida de 3 meses sem clientes, né? E que a gente está chegando no deadline. É importante que se diga que está chegando no deadline. Então, está perguntando ainda sobre o trabalhador temporário. Já que ele pode ter o contrato suspenso, ele teria estabilidade? Não, ele vai ter estabilidade porque a lei prevê de 60 dias, desculpa, do período que ele for colocado em suspensão ou na redução de jornada. Então, ele teria estabilidade. Pela MP 936, sim. No normal, gente, ele não tem, tá? No normal, ele não tem estabilidade. Mas por conta do período que a gente está vivendo agora, ele, vamos dizer assim, vai ter essa colher de chá. Mas na normalidade, quando voltar tudo ao normal, contrato temporário não tem estabilidade. Nem a gestante hoje em dia tem mais. Porque antigamente o TST dizia que tinha, mas hoje em dia não tem mais. É temporário, né? Sim, exatamente. Você contratou ele por aquele período. Não seria justo para a empresa a pessoa engravidar no meio do caminho e acabar ela tendo que manter, sendo que ela, na verdade, o contrato temporário é uma questão emergencial da empresa. Por exemplo, botei de férias o meu contador da empresa. Tem que contratar outro emergencialmente, porque a folha de pagamento não paga. Então, é por esse motivo que não pode ter estabilidade também. Perfeito. Oi, doutora Elizabeth. Gente, vocês têm dúvidas? Coloque. Doutor, você quer colocar mais alguma outra questão que a gente passou batido e a gente não falou sobre as MPs, principalmente? Olha, o que eu quero falar, na verdade, eu vou falar isso mais direcionado, eu acho que, na verdade, para quem é mais afetado por tudo isso, né? Que é tanto o empregado quanto o empresário. Ambas as partes elas têm que ter uma sensibilidade nesse momento para poder fazer essa negociação e esse acordo, né? Eu sei que pode parecer às vezes que o empregado ele está perdendo muito, mas muito pior do que receber menos é você não ter um emprego para você voltar depois, né? E as empresas elas estão fazendo um esforço, pelo menos as que eu conheço, fazem um grande esforço para manter os seus funcionários ativos,
manter o seu funcionamento, para continuar gerando renda e a economia. Essas MPs, eu acho que elas vieram muito boa hora. Os empresários têm que buscar essas soluções antes até de demissão, porque é algo que vai valorizar a empresa, é algo que o empregado vai se sentir valorizado também, porque ele vai ver que a empresa não está só visando o lado dela, ela está olhando para o funcionário dela, e busque alguém que ajude a negociar os contratos, os acordos, tudo com você, porque às vezes o empresário ele não tem o tino de fazer a negociação com o empregado da forma que o advogado às vezes entende por conta da realidade que ele vive. Como eu sou advogado trabalhista, por exemplo, eu atuo tanto para empresas quanto para empregados. Então eu sei como funcionam os dois lados. E sei como é difícil para um e sei como é que é difícil para outro. Então procure um auxílio jurídico. Procure também com o seu contador para poder você saber passar para os seus empregados o que eles vão receber por conta disso, o que vai ser reduzido por conta disso, e para a gente deixar bastante transparente. Olha, o prazo para cada coisa é 60 dias para suspensão, 90 dias o máximo para redução de jornada. E eu posso fazer uma negociação por período menor, porque não fala sobre qual o mínimo que eu tenho que fazer. Então eu posso fazer, por exemplo, 30 dias de um, 30 dias de outro, até eu alcançar o período máximo. Então é bom até para o próprio empresário conseguir verificar, por exemplo, se ele suspendeu, se aquele setor que ele suspendeu da empresa realmente era necessário nesse momento, para poder ele até prolongar isso por mais 30 dias. E da mesma forma com a redução de jornada, às vezes ele pode reduzir em 70%, verificar, por exemplo, que isso aqui eu estou precisando de mais gente para trabalhar, porque eu estou trabalhando com delivery, tem muita entrega para fazer. Ele pode, porque a MP permite que você peça que o pessoal essencial volte de férias e volte também antes do período da suspensão e da redução de jornada. E nada impede também que você possa fazer um novo acordo nesse meio tempo. Você pode começar com 25% nos primeiros 30 dias, depois aumentar para 50%, depois aumentar para 70%. Ou você vendo que 70% é suficiente, já bota logo 70%. Então, isso é muito importante. O advogado vai te ajudar também a você enxergar isso. Que é o que eu fiz com todos os meus clientes aqui, que eu sentei na empresa e falei, vamos lá, me diz qual que é cada setor, o que cada um faz, quantas pessoas tem nesse setor. Dá para poder, você tem 3 pessoas nesse setor, precisa de quantas nele? 1. Então essa aqui a gente bota na redução de jornada, aquele resto a gente suspende. Quantos no financeiro? Tem 1. Não, então a gente deixa ele com jornada reduzida, se precisar a gente aumenta. Então até falei para alguns clientes, está na hora de modernizar a sua atuação no mercado, instituir um teletrabalho, ensinar seu cliente a você acessar a sua empresa lá da sua casa, né? Que o financeiro, por exemplo, você consegue ter acesso à conta do banco, o que paga para cada um e tudo mais, tranquilo. Então é um momento realmente delicado. E o que eu pretendi realmente com essa live, né, eu até divulguei bastante, principalmente para pessoas que são empresários, para realmente buscarem ajuda. Não ter com sua empresa. Não, e é interessante você buscar o acordo e ouvir também outras partes. Porque aí você chega na consonância e dá para equacionar muito problema, não precisa demitir diretamente. Você, inclusive, pode tomar medidas que garantam a produtividade e o funcionamento. Você foi bem preciso, gostei muito disso. Estou suspeita em falar. Uma coisinha que eu lembrei agora que é importante falar. Nessa MP, a gente tem algumas limitações em relação a valor de salário. Tá? Então, quem recebe, acho que, se não me engano, até R$ 3.150 pode entrar nessa suspensão. E acima disso, né? E para quem recebe até 2 salários do teto do INSS, teria que ter um diploma de nível superior para poder ser instituído isso daí. Tá? Então só ficou faltando, vamos dizer, esse pequeno requisito aí também, mas como eu sei que a maior parte da população, o salário médio é entre R$ 1.045 até R$ 1.900, então, vamos dizer assim, 90% dos empregados você vai conseguir realmente colocar nessa suspensão ou na jornada reduzida. E as férias eu acho que tem que deixar realmente só para, vamos dizer assim, para tampar aquele buraquinho no final da pandemia.
que eu acho que essa pandemia deve chegar ali até julho. Então vai ser o tempo de você botar o seu funcionário em suspensão, em redução de jornada. Vai dar quase ali os 90 dias. Se precisar de um pouquinho mais, você bota ele nas férias. Entendeu? E aí deixa ele lá afastadinho, tranquilo, sem risco, né? Até para poder ele não trazer doença para a empresa. Você também, às vezes, não trazer doença da sua casa para o seu funcionário, né? Que às vezes a gente não tem como saber quem está contaminado e quem não está, né? Então, realmente, é até para proteger as pessoas isso daí. Uhum. Enquanto isso, investe em inovação, tragam canais digitais e comece a funcionar Sim, com de outra certeza. forma. Eu mesmo já fui implementando meu escritório aqui cada vez mais digital. Eu já estava implementando antes, agora ele está praticamente 100% digital. Então, Perfeito. realmente é bacana isso daí. Vale muito a pena. Doutora Elizabeth está fazendo perguntas sobre locação de imóvel. Quando o locador não quer fazer acordo? Ah, não, então, o locador ele não é obrigado a fazer acordo. A gente sabe disso. Na lei de locação, você não tem dispositivo. Eu sou advogado de direito imobiliário também, tá, gente? Na lei de locação, não tem um dispositivo específico dizendo sobre pandemias. Tá? Aí você vai usar o Código Civil, você vai falar da força maior, do caso fortuito, etc. Mas isso daí você vai ter que acabar discutindo mais no judiciário. O que eu indico para negociação com o locador? Não fale em não pagar, fale em dividir. Porque, querendo ou não, é um lado que eu acho que vocês têm que ver, o seu cliente, o inquilino, ele está ocupando o imóvel. Então é justo que o senhorio ele receba alguma remuneração por isso. Até porque tem muita gente, principalmente aqui do Brasil, que é de onde eu estou falando, que eu já trabalhei, eu tive já escritório na parte mais periférica da cidade, tem muita gente que vive disso. Não tem outra renda. A aposentadoria da pessoa foi construir várias casinhas num terreno, alugar e viver daquilo. Então, o que você tem que fazer, na verdade, primeiro ver a ótica do locador, para poder saber quem é esse locador. Qual que é vamos dizer assim, a faixa social dele. Para depois você ver uma forma de negociação de redução do aluguel de forma temporária ou parcelamento desses meses que vão ter a pandemia, mas não fale em suspensão, porque suspensão é igual a você não conseguir acordo. Que eu não vi até agora ninguém que falou, não, suspende aí, não tem acordo. A gente divide, a gente reduz, a gente faz alguma coisa. Mas é correto a gente pensar que tem que remunerar mesmo. Eu entendo também o lado da empresa que está fechada nesse sentido, que não está conseguindo trabalhar, fazer nada, para poder, por exemplo, salão de beleza, que não pode abrir, né? E Academia. Não tem renda. Academia. Então, aí, nesses casos, bom para eles seria negociar. Olha, a gente vai pagar o aluguel, mas vamos parcelar em X milhares de vezes, mas parcele, gente. Fala para poder pagar um pouco nesse mês, um pouco no outro, e quando normalizar o comércio, volta ao normal. Né? E tem outra coisa, um detalhe que a gente ainda não falou com relação à empresária, é que assim, os tributos a gente não está isento de pagar. Foram adiados, mas não foram reduzidos. Exatamente. Inclusive o FGTS, que nem eu falei no início, né? O FGTS você está podendo adiar o pagamento, mas você não pode deixar de pagar. Em algum momento a bomba vai chegar. Exatamente. Então, assim, o que vai acontecer muito, né? Eu acho que vai ter, até uma questão que eu acho que a gente conversou anteriormente, que vai ter refis até... Esperamos. O governo não vai ter dinheiro. O governo não vai ter dinheiro para pagar nada, ele vai precisar disso para poder conseguir dinheiro. Né? Então vai acabar acontecendo isso. Esperamos que ele também tenha bons olhos e condescendência. Afinal, todo mundo recebeu o efeito rebote. Luiz, deixa eu lhe agradecer por estar aqui. Agradecer a todo mundo que acompanhou a live desde o início. Eu vi que teve bastante movimentação, gente entrando, gente saindo. Quero agradecer a todos, a você em especial. E assim, amei. Muito conhecimento. A cada live aprendo muito, muito. Hoje eu aprendi demais aqui com você. E eu queria que você fizesse suas palavras finais. Claro. Olha, pessoal, eu chamo todo mundo que acompanhou a live. Se tiverem dúvidas, pode mandar um direct lá para mim, no meu escritório, que é @Cantanhede Advocacia, tá? Qualquer dúvida, a gente manda lá, a gente responde, a gente conversa, não tem problema. Sejam conscientes nas coisas que vocês forem fazer.
leiam as MPs para quem for advogado, né, para poder auxiliar os seus clientes. Quem tiver interesse, procura a nossa página no Instagram e no Facebook, tá? Cantanhede de Advocacia, vocês localizam fácil. E quem quiser também pode deixar o seu e-mail, mandar o e-mail ou o seu telefone no direct do Instagram, que eu mando um e-book. Você tem Google Meu Negócio também, né? Castanha. Tem o Google Meu Negócio. Cantanhede de Advocacia. Vão lá, gente. Segue o Luiz, que assim, que ele tá colocando, eu tenho visto a página dele, ele tem colocado muito conteúdo legal, pertinente, principalmente nesse momento agora, que a gente precisa de muita informação para tomar decisões. Então, segue o Luiz lá e se joguem, porque tem muita informação boa. Eu, inclusive, elogiei o perfil dele esses dias, falando da qualidade do conteúdo. E um adendo aqui rapidinho. Eu vou lançar uma página especial só referente à questão trabalhista na pandemia. Então, daqui a pouquinho procurem lá, vai ser @Cantanhede pandemia, trabalhista provavelmente, mas procurem lá @Cantanhede, vocês vão achar também. Vai ter só post e coisas sobre essa fase que a gente está passando para poder auxiliar vocês. Perfeito, tá vendo? Isso aqui é empreendimento. Gente, obrigada, Luiz. Não tem nem o que responder. Maravilhosa a live de hoje. Foi um prazer imenso te receber e estou aqui à sua disposição. Volte, por favor, volte. Com certeza. Já está convidado. Gente, muito obrigada a todos. E a gente está se despedindo da live de hoje. Um abraço grande. Tchau para vocês. Tchau, um abraço para todo mundo. Até mais. Até mais.